ele determinado pela lei, assim o declarar. Então, vejo que existe aí também essa questão para a análise do auto de infração ambiental. Outra questão, diferentemente da incompetência, é a ilegitimidade. Tem que tomar cuidado com isso, principalmente nos concursos, né? Logicamente que aí é nulo, né? Porque ele é insanável, a ilegitimidade é insanável, então, portanto, é nulo esse ato administrativo ambiental de infração ambiental, né? De infração ambiental, lavrado, por exemplo, contra um terceiro, né? Aquela pessoa que não tem nada a ver com o fato, então, contra um terceiro, será nulo, né? Pois a responsabilidade administrativa, ela é exclusiva do infrator, ela exige uma responsabilidade subjetiva, né? A comprovação aí de que há o infrator, não é verdade? Então, a dolo ou culpa é por parte do infrator. Então, vejo que a responsabilidade administrativa ambiental, ela é exclusiva do infrator, né? Resguardado, claro, que prevê o artigo 14, parágrafo 1º da Lei 6938 de 81, mas aí é outra questão, né? Logicamente que nesse caso aqui da ilegitimidade, que é um ato nulo, né? Logicamente, os terceiros que não tenham concorrido para o dano ambiental. Se ele tiver concorrido de alguma outra forma, ele também será responsabilizado. Logicamente, por isso acontece por força de um princípio, né? O princípio da intranscendência das penas, né? O princípio da intranscendência das penas, aonde diz que a pena não passará da pessoa do condenado, como prevê o artigo 5º, inciso 45, da Constituição Federal. Esse princípio da intranscendência das penas, ele é aplicável não só no âmbito penal, mas também em todo o direito sancionador. E o direito ambiental, ele é sancionador quando ocorre o dano, né? Então, verificada aí a situação de dano, realizado o processo, o inquérito administrativo, lá do artigo cível, né? Lá do artigo 129, inciso 3º da Constituição Federal, a consequente aplicação de uma sanção. E essa sanção, logicamente, ela se traduz em pena, né? Como prevê, por exemplo, a Lei 9.605 de 98, como é o caso, logicamente, do direito administrativo e também do direito administrativo ambiental, que é uma das espécies do gênero direito administrativo. Outro fator que chama bastante atenção nessa questão do auto de infração ambiental, nos casos de nulidade ou de anulabilidade, né? Anulabilidade quando for sanável o vício e nulidade quando for insanável o vício, a exemplo do que acontece no artigo 166 e também no artigo 171 da Lei 10.406 de 2002, o desvio da finalidade, né? Vejo que a lei traz a finalidade dentro daquilo que prevê o artigo 5º, inciso 2º da Constituição Federal, que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei, e essa lei determinada pelas competências do artigo 23, inciso 6º da Constituição Federal, também no artigo 24, inciso 6º e o inciso 8º, né? Também da Constituição Federal. Então, esse desvio de finalidade é quando não há observação do limite imposto pela própria lei. E esse desvio de finalidade, ele se verifica quando o agente público, né, o agente público, conforme prevê a lei, ele pratica o ato administrativo ambiental visando outra coisa, visando um fim diverso daquele previsto na lei. Então, a lei prevê um fim e ele executa outro, ele busca outro fim, né? Logicamente, seja de forma explícita ou mesmo de forma implícita, né? Daquela que as pessoas não percebem, logicamente, na regra observada aí, a regra de competência, né? A regra de competência, nesse caso, sendo de competência, trata-se de um ato anulável, porque não há, insanável, né? Então é nulo, ao contrário, é nulo, né? É nulo porque é insanável, uma vez que não observa-se aí a possibilidade da realização da convalidação
por ser exatamente insanável essa questão do desvio de finalidade, uma vez que incorre aí na competência, né? Então, na não observação da competência conforme prevê a lei, né? Outra questão é o vício de forma, né? O vício de forma é um vício que traz aí, ele consiste numa omissão, né? Na omissão, ou se não, na inobservância incompleta, né? Observância incompleta ou mesmo irregular de alguma formalidade indispensável e prevista na lei. Indispensável e prevista na lei, né? Quanto, logicamente, à existência ou mesmo a seriedade, do ato administrativo ambiental proposto pela própria lei, mas nesse caso a admissão aí da convalidação, então vejo que é um ato sanável, portanto é anulável, né? Logicamente sempre se considerando a gravidade desse ato, né? A gravidade do dano gerado por esse ato e não, logicamente, a gravidade do vício, né? Sendo, logicamente, nesse caso, sanável. E sendo sanável, é um ato anulável e não nulo. Essa questão do vício de forma que pode levar à anulação do auto de infração ambiental e, inclusive, pode levar à anulação do próprio, ou à nulidade, do próprio processo administrativo ambiental, aquele a partir do artigo 70 da Lei 9.605 de 98. Outro aspecto importante a ser observado é o vício quanto ao motivo, ou seja, a causa, né? O motivo ou a causa, na verdade, quando houver uma inexistência desses motivos, ou não tiver motivo, quando se verificar que não há motivos, logicamente, quando a matéria de fato, vale dizer, né? Matéria de fato ou mesmo de direito, aquela só baseada na lei, né? De fato é aquilo que realmente acontece, e de direito é aquela que está prevista na lei. Então, quando se fala a matéria de direito, está se falando na previsão formal, aquela previsão da lei, logicamente a lei do qual se fundamentou esse ato. Todo ato ele é fundamentado numa lei, né? Todo ato administrativo, seja ele vinculado, seja ele discricionário, ele sempre deverá estar fundamentado numa lei, né? Alguns a permissão que façam juízo de conveniência e oportunidade, que são os atos discricionários, e outros não, que são chamados atos vinculados, né? Então, vejo que o ato, na verdade, acontece aí que a materialidade, às vezes, ela pode ser inexistente ou juridicamente inadequada, né, ao resultado obtido. Então, veja se acontecer a situação do vício, do motivo, né, da causa, melhor dizendo, quando existir esse motivo, a lei determinar que se faça alguma coisa e essa pessoa achar que deve se fazer outra, esse agente público, então vejo que isso aí será insanável, portanto, será passível de nulidade, tanto do auto de infração ambiental quanto do processo administrativo ambiental, a partir do artigo 70 da Lei 9.605 de 98. Né? Então, vejo que outro vício importante também, deve sempre se considerar, é o vício quanto ao objeto. Né? O objeto é o conteúdo, né? Quanto ao conteúdo desse ato, o que esse ato administrativo ambiental ele exige em termos de conteúdo, né? Então, vejo que a ilegalidade do objeto ela vai ocorrer quando o resultado visado por esse ato, o resultado do ato, né? O ato importar, logicamente, em violação da própria lei. Então, a lei traz um limite e há, na verdade, há aí a violação da própria lei, ou seja, não precisa ser uma lei, essa lei, logicamente, ela se dá no sentido amplo, né? Poderá ser um regulamento, poderá ser qualquer outro ato administrativo, e contra a lei, vício de legalidade ou vício de ilegalidade, aí não tem jeito, aí toda a questão é insanável. Quando for vício de ilegalidade, isso é um princípio geral do direito, então será insanável, dessa forma será passível de nulidade, né? Então deve-se observar mais ou menos
o que prevê lá o artigo 104